Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma reflexão sobre o futuro do PT, que completa 36 anos. Entrevisto hoje o deputado federal eleito pelo PT, Valmir Pracidelli, que é titular do Conselho de Ética da Câmara Federal. Já foi vereador, secretário municipal e vice-prefeito de Osasco, tendo participado da fundação do PT e também da CUT. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. O PT completa 36 anos. Partido com uma densa e complexa história. 4 mandatos presidenciais, vários governadores, muitos prefeitos. E, ao mesmo tempo, enfrentando essa situação dos últimos anos, com julgamentos e líderes do PT julgados e presos por denúncias de corrupção. O que foi que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores para chegar numa situação dessa? Olha, Maria Lídia, primeiro precisamos comemorar bastante os 36 anos de vida do PT. O partido que talvez seja dos maiores partidos de esquerda do mundo, sem dúvida nenhuma, um partido que transformou a história do Brasil, que ajudou a entrarmos no maior ciclo democrático que o Brasil vive na sua história, que lutou pelo fim da ditadura, pela retomada da participação da população na vida política, que teve uma atuação ativa na Constituinte, que inovou demais nas administrações públicas com programas, com projetos de inclusão social e desenvolvimentos locais importantes e que governa o Brasil e que mostrou que é possível fazer governos incluindo a maioria das pessoas. A vida mas aí, do PT... deputado, sobre isso que o senhor está falando, há um reconhecimento, mas a minha pergunta é, por que que deu no que deu? A vida do PT nunca foi fácil, Maria Luísa. Ele sempre foi criticado, ele sempre foi atacado em toda a sua história. Nós já tivemos momentos em que colocaram camisa em bandidos que sequestraram a Abílio Diniz dizendo que era filiado do PT, e nós vivemos um momento de ataque agora, e vamos superar esse momento de ataque. O que tem acontecido é uma seletividade na exposição das denúncias que envolvem diversos empresários, como por exemplo na Lava Jato, ex-diretores, ex-funcionários da Petrobras, por exemplo, e agora um ataque pessoal à maior liderança da história do Brasil, aquele que conseguiu colocar efetivamente o Brasil num outro patamar, que é o presidente Lula. O senhor acha então que o PT chegou à situação em que chegou por ser vítima? Dentro do PT, quando vocês fazem reflexão, quando analisam a situação, um partido que tem a história que o senhor descreveu e que eu lembrei logo no início, em momento nenhum os senhores reconhecem que foram também os artífices das agruras que passam hoje com esse envolvimento tão grave em processos de corrupção? Olha, nós não podemos nos vitimizar de forma alguma. Acho que o PT, como o próprio presidente Lula diz, precisa reconhecer os seus erros. Erros que foram circunstâncias da própria dinâmica política nacional, da própria condição de organização partidária que o Brasil tem, da própria condição da organização institucional e de relações institucionais que o Brasil tem. A relação entre executivo, legislativo, entre os poderes. Propriamente disso é que sai, evidentemente, as condições de erros cometidos por algumas pessoas do PT. Agora, isso não significa não reconhecer o papel que o partido teve na história e o papel que o partido tem para o futuro do Brasil. E partidarizar o debate que precisa ser feito com relação ao combate à corrupção, né? Nós ouvimos sempre na história do Brasil dizer que tinha corrupção. A corrupção não surgiu nos governos do PT, ao contrário. O PT... Mas o PT entrou na onda, então é isso que o senhor está dizendo? O PT, o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, foram os que mais permitiram que se apurasse a corrupção e que deram maior transparência para que a sociedade brasileira
pudesse saber efetivamente o que está acontecendo. E por isso que muitas pessoas imaginam ou acham que agora aumentou a corrupção. Não, é dado a maior transparência e a maior independência para que seja apurado. Agora, nessa reflexão que o senhor, eu até agradeço, se dispõe a fazer sobre a situação do PT, a história do PT, que completa os 36 anos, aquele vídeo em comemoração aos 36 anos com o presidente Lula. O presidente Lula, ele também usa a expressão erros, né? Que quem cometeu erros vai ter sim que pagar e que, inclusive, ele espera que nos 37 anos o PT esteja numa situação muito melhor, muito mais forte. Agora, por que no PT se usa a expressão erros quando nós estamos falando de crime? A impressão que passa é o não assumir a responsabilidade pelos crimes que foram julgados, tanto que lideranças tão importantes e expressivas e que tiveram tanto peso nessa história que o senhor descreveu, que atuaram tão intensamente, estão presos, né? Então, a pergunta é essa: por que usar a palavra erro e não reconhecer que nós estamos falando de crime de corrupção, mesmo que reconheçamos também que é uma prática comum na política, não apenas nacional, mas em muitas instâncias do poder, em outros países, em outras repúblicas? Olha, veja, a palavra erro é usada na condição daquilo que é tratado cada situação e cada caso. Veja, nós passamos aqui no estado de São Paulo por diversas denúncias de improbidade, diversas denúncias de ilícitos, diversas denúncias de falcatruas, de roubo, né, no escândalo do metrô, agora na merenda escolar e etc. E nunca é tratado por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público ou até por parte da imprensa com a mesma conotação de crime que é dada a alguma denúncia que é feita contra algum integrante do PT ou algum órgão, né, de relação do governo federal ou de alguma administração do PT. Mas isso diminui a gravidade e a responsabilidade do PT naquilo que comprovadamente foi praticado lá dentro? De forma alguma. Por isso que nós queremos debater efetivamente, né, como sempre debatemos na nossa história, a condição de transparência na vida pública, a participação popular e social no acompanhamento de cada gestor público, de cada homem público, mulher pública, que tem a sua vida, evidentemente, que precisa estar exposta e que essa exposição precisa ser dada também pelas condições de investigação e de apuração de irregularidades, seja cometida por quem se cometeu. Agora, nós queremos pensar o futuro, nós queremos criar as condições para que o Brasil supere os escândalos de corrupção e não para que seja atacado o Partido dos Trabalhadores e deixe de apurar irregularidades que sejam cometidas por outros partidos ou por outros atores públicos. Certo. Para encerrar, já foi anunciado que vai haver um desagravo ao ex-presidente Lula no dia que ele vai fazer o depoimento no fórum aqui em São Paulo, no dia 17. Movimentos sociais vão estar presentes, o PT, militância e etc. Chama a atenção o bordão, eu até anotei aqui: Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Parece um grito de guerra. É 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 uma ameaça? Nós não é uma ameaça? Mexeu com ele, mexeu comigo? A ameaça... Existe uma ameaça aí? A ameaça é a ameaça da defesa da nossa história, a defesa da história do presidente Lula, a defesa da reputação da maior liderança operária e popular que esse Brasil já construiu e a defesa do nosso futuro. Nós queremos garantir que o futuro do Brasil seja um futuro que dê condição de oportunidade às pessoas, aos mais pobres,
criado pelo presidente Lula. E a ampliado presidente pelo Dilma está omissa na defesa do presidente Lula, com esse mesmo vigor que no PT vocês estão e os movimentos sociais? Ela está lá quieta, não está defendendo e tem gente bem ressentida dentro do PT por isso? A presidenta Dilma é a presidenta do país. Ela não pode expressar muitas vezes opiniões pessoais que ela possa ter sobre algumas circunstâncias em função do cargo que ela ocupa. Agora, sem dúvida nenhuma, ela sabe da integridade do presidente Lula, sabe da história do PT e sabe que o Brasil precisa retomar o seu crescimento e por isso, evidentemente, esse grito de guerra, que nós queremos continuar fazendo o Brasil crescer e se desenvolver. Deputado, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela clareza com que o senhor trata de uma questão que eu tenho certeza para o senhor mesmo não deve ser fácil. Uma boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Gamberi.